Paz do Senhor, meninas, tudo bem? Aqui quem vos fala é a pastora Aline. Hoje nós vamos estar dando início à primeira parte do capítulo do livro Livre, Leve e Forte, tá? É um livro que fala sobre uma mulher que nós já lemos na parte da introdução, nós iniciamos na página 8, onde fala antes de mais nada. Então nós fizemos essa parte do estudo na parte da introdução, onde o livro fala a respeito de quem ele vai falar, que é sobre a vida de uma garota, né, que acreditou por tempo demais em algumas mentiras que aprisionavam a vida dela. Então ela viveu uma vida de ansiedade, de medo, de vergonha e de culpa. E aqui na página 9, não sei se você assistiu o vídeo anterior, na página 9 tem uma frase que eu gravei e que para mim foi uma frase bem marcante. A gente leva nas costas o que escolhe carregar. Então, esse livro fala de uma menina, uma mulher que ela criou algumas coisas, né? E ela criou algumas armaduras, onde ela se sentia por muitas vezes ansiosa. Eu já tô com uma benção aqui, né, filha? Fica quietinha, tá bom? Quietinha. Tá. Então, esse livro fala a respeito dessa moça que criou algumas armaduras e ela vivia uma vida de ilusão. Ela vivia uma vida onde ela criava algumas coisas, né? Mais pra frente a gente vai ler a respeito de uma parte, assim, que fala do nosso eu, assim, muito importante. E eu grifei essa frase aqui: a gente leva nas costas o que escolhe carregar. O que a gente tem escolhido carregar nas costas, né? Muitas vezes a gente leva nas costas a família, muitas vezes a gente leva nas costas os problemas de outras pessoas, muitas vezes problemas que nem eram para ser nossos e passam a ser nossos, né? Às vezes coisa que nem nos diz respeito e a gente tá querendo carregar nas costas. Então, convido você a abrir a página 14, onde fala tire as armaduras e corra o risco de ser vista por inteiro. Aqui, essa parte desse capítulo, ela vai falar que ela tinha medo. Ela tinha medo de ser vista por inteiro, né? Então, ela criou algumas armaduras. Então, eu te convido lá, vamos abrir o livro na página 15 e nós vamos percorrer até a página 16, tá? Então, vamos lá. Eram 4 horas da manhã quando eu fui acordada pelo meu coração disparado em um aperto no meio do meu peito que me impedia de respirar. Os meus olhos se abriam em um susto. Eu iria morrer. Pensamentos começaram a encharcar a minha mente e ameaçavam-me de me afogar. Seria melhor morrer do que continuar vivendo, eu pensei de novo. Eu estava naufragando em um mar de medo, de vergonha, de culpa e angústia. A ansiedade tinha nublado os meus olhos e a escuridão inundou meu coração. Como pude chegar a esse ponto? Não sabia aquele momento, mas essa madrugada insone era consequência de uma série de mentiras que eu havia carregado até ali. Então, olha só, aqui ela falou. Ela viu depois, né, como pude chegar a esse ponto. Não sabia naquele momento que essa madrugada era uma consequência de uma série de mentiras que ela tinha carregado até ali. Quando eu acreditei nelas, eu não sabia que eram mentiras, pois se disfarçavam de meias verdades. Ao se apropriarem de algo verdadeiro mesclado com distorções e ilusões. Aí ficamos assim, crendo piamente que estamos fundamentados em verdades, só para sermos acordadas em meio de uma madrugada com um aperto no peito de ansiedade. Então, essa autora aqui descreve que ela acordou de madrugada com uma crise de ansiedade. Eu não sei se você já passou por alguma coisa parecida, mas a crise de ansiedade é assim. Ela dispara o coração, dá aquele aperto no peito, a gente parece que vai morrer, né? E aqui ela descreve, né? Seria melhor morrer do que continuar vivendo assim.
Então, esse livro aqui, essa parte, ela diz que ela acordou no meio da madrugada e que ela acreditava em todas aquelas meias verdades que eram ditas, né? Aí lá no final fala assim: nos anos anteriores àquela madrugada, as circunstâncias da vida puxaram meu tapete e as peças do meu interior estavam se quebrando com mais velocidade do que conseguia consertá-las. As estratégias que havia devolvido até ali para me proteger estavam se mostrando ineficientes, procurando dentro de mim algum bote salva-vidas para me apoiar. Mas as meias verdades que carregava não se mostravam capazes de me sustentar por muito tempo, antes de começar a me afogar novamente. Ao invés de me salvar, essas meias verdades eram como concorrentes. Ao invés de me salvar, essas meias verdades eram como correntes me aprisionando a padrões idealizados que me afundavam em frustrações, comparações, culpas e anseios. Pressionavam-me a querer dar conta de tudo sozinha, achando não precisar mais de ninguém. Apressavam meus pensamentos tentando antecipar todos os cenários do futuro, a fim de tratar estratégias para que nada saísse do meu controle. Então aqui ela tá falando aqui que ela queria dar conta de tudo sozinha, né? Achando que ela não precisava mais de ninguém. E que os pensamentos se apressavam meus pensamentos tentando antecipar todos os cenários do futuro. Então, às vezes, a mente fica desse jeito, né? Tentando calcular, tentando ver o que vai acontecer, pensando, meu Deus, como é que vai ser quando acontecer isso, aquilo outro. É desse jeito, a cabeça vira um turbilhão. E aqui nessa noite, a cabeça dela estava desse jeito. Aí fala assim, ó: apressavam meus pensamentos tentando antecipar todos os cenários do futuro, a fim de traçar estratégias para que nada saísse do meu controle. Faziam-me esconder por detrás de uma armadura de aparente força e capacidade de lidar com qualquer situação, mas por dentro, meu coração inseguro chorava solidão e impotência. Então aqui ela está falando que tudo isso acontecia e o que me mostra é que ela não falava isso para ninguém. Porque ela diz que tudo isso era escondido por detrás de uma armadura de aparente força e capacidade de lidar com qualquer situação. Por dentro, meu coração inseguro chorava solidão e impotência. E às vezes nós somos assim, né? Às vezes o nosso coração tá triste, angustiado, né, se sentindo fraco, sem força, e por fora a gente está querendo demonstrar que nós somos inabaláveis, né? Por fora a gente quer mostrar que tá tudo dentro do nosso controle, que tem que ser tudo como a gente quer, né? Então lá no segunda frase fala assim: presa nesse emaranhado de mentiras, eu não me deixava que ninguém chegasse muito perto, a ponto de ver as rachaduras da minha armadura. Quando eu olhava no espelho, eu só via aquilo que ainda precisava ser consertado ou escondido. Então, olha só. O peso e a pressão e a prisão não tinham fim. Em meio à escuridão do meu ataque de pânico, às 4 horas da manhã, as meias verdades não eram bastante. Eu precisava de amor de verdade. Eu precisava de alguém que invadisse a minha escuridão e me amasse assim, sendo só sombras e peças quebradas. Mas quem poderia me dar o amor que eu tanto precisava? Se me vissem aos pedaços, incompleta e imperfeita, como poderiam me amar? Será que existiria outro caminho para me sentir plenamente amada, que não o de tentar me proteger, consertar e esconder atrás de mim? Ou se esconder atrás de uma armadura? Então nós vamos ler só até aqui, tá? O próximo vídeo a gente vai ler a partir dessa página 16, aonde tá lá em grifado verde: o caminho para nos libertar das mentiras que nos aprisionam. Então a gente vai só ler até aqui. E aí eu quero trazer uma reflexão do livro para vocês, né? Que
Eu quero que vocês nessa hora imaginem uma pessoa usando uma armadura de ferro. Essa armadura, Alice, essa armadura, quando a gente olha para alguém, imagina você nesse momento olhando para alguém com uma armadura. Parece forte, né? Passa uma impressão de fortaleza, né? De resistência. Parece inabalável, né? Mas existe um detalhe. Quando a gente se veste de armadura, pensa essa figura dessa pessoa vestida com essa armadura. É possível a gente chegar até ela? É possível a gente abraçar essa pessoa? É possível a gente conseguir aproximação com uma pessoa com uma armadura de ferro? Não. Ninguém consegue abraçar uma pessoa vestida com uma armadura assim. Ninguém consegue sentir o calor de um abraço através de uma armadura de ferro. A armadura, ela nos protege de golpes, ela nos protege muitas vezes de ataques, né? Mas ela nos impede do toque, ela nos impede do amor. E aqui a autora estava dizendo, quem poderia me amar de verdade? Eu precisava de um amor de verdade. Eu precisava de alguém que invadisse a minha escuridão e me amasse assim. Mesmo sendo só sombras e peças quebradas. Então aqui ela está dizendo que ela estava quebrada, mas que ela se vestia de uma armadura. E quem poderia amar ela? Só que antes de alguém chegar até ela, tem essa armadura, né? E às vezes a gente cria essa armadura, né? É exatamente assim que muitas mulheres vivem, né? Depois de tantas decepções, depois de tantas frustrações, depois de tanta rejeição, a gente cria essas armaduras dentro de nós, né? A gente aprende a sobreviver, né? Mas sobreviver não é viver. Grava isso. Sobreviver não é viver. Porque nós criamos armaduras onde nós impedimos de sermos curados, de sermos tocados, de alguém se achegar até nós. Então nós criamos isso dentro de nós, né? E Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos proteger, ele veio para nos tratar, ele veio para nos curar, ele veio para nos livrar das necessidades de nos esconder. Porque aqui a autora fala a respeito que ela se escondia, né? Tá vendo aqui, ó? Faziam-me esconder de trás de uma armadura de aparente força e capacidade de lidar com qualquer situação, mas por dentro o meu coração inseguro chorava solidão e impotência. Então, esse capítulo 1 começa falando a respeito que ela, em uma madrugada, ela teve uma crise de pânico, né? Ela teve uma crise de ansiedade. Só que essa crise de ansiedade não nasceu naquela madrugada. Nenhuma crise de ansiedade nasce assim, ó, do dia para o outro, né? Ela apenas revela algo que já foi construído há muito tempo, né? Ela mostra que realmente existia algumas rachaduras ali onde nós lemos, né? Peraí que eu vou fechar a porta. Voltei. Então ali a autora fala a respeito dessas rachaduras que existiam no coração dela. E eu quero trazer uma reflexão para você. Todo prédio em ruínas, né? Ele desaba. Não é de uma hora para outra. Esse prédio ele desaba porque ele teve alguns problemas ali na coluna, porque ele teve algumas rachaduras, porque ele teve algumas infiltrações, né? E quando a gente não tenta consertar essas rachaduras, esses problemas, uma hora desaba. E aqui ela estava falando que ela precisava de alguém que invadisse a escuridão e que amasse ela, mesmo com as peças quebradas. Ela estava quebrada aqui. Aqui ela se enxergou em uma situação que ela queria alguém para cuidar dela, que ela precisava de alguém que a amasse, mas ela mesma sabia que através dessas armaduras que ela criou, ela não conseguia ter ninguém, né? Ali naquele momento, a ansiedade chegou para ela naquela madrugada, naquela noite, trazendo algumas mentiras que ela carregava. Lembra que nós lemos lá aquela frase, lá na introdução?
A gente leva nas costas o que escolhe carregar. Ela carregava muitas mentiras que ouviu de algumas pessoas, que ela mesmo criou dentro dela, porque eu estava falando hoje de manhã com as irmãs lá na igreja, e é assim a nossa vida, né? A gente potencializa algumas coisas desnecessárias. A gente potencializa, às vezes, algumas coisas que é uma mentira do inimigo a respeito de nós mesmas. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente sobre a impostora, né? E isso vai criando dentro de nós uma ansiedade, uma situação que, se a gente não rever, se a gente não tentar consertar, chega um momento que a gente desaba realmente, né? Às vezes Deus permite que algumas estruturas nossas sejam abaladas para que nós, para mostrarmos o quanto nós precisamos dele, para mostrarmos que, para mostrar para nós o quanto a nossa dependência tem que ser de Deus, né? Foi isso que aconteceu com Elias. Ele, depois de vencer 450 profetas, foi uma ameaça de Jezabel, fez ele querer desejar a morte. E aqui a gente leu que ela desejou a morte, né? Na página 15, na página 15, ela fala assim, ó, seria melhor morrer do que continuar vivendo assim. Ela pensou naquele momento de crise. E a palavra de Deus nos fala a respeito de Elias, que por certa vez ele se sentiu ameaçado, ele se sentiu em uma situação ali sem saída e ele desejou a morte. Mas o problema não era Jezabel. O problema revelou um esgotamento na vida ali do profeta que já existia. As crises não criam o problema, elas revelam o problema, né? E o que a gente precisa ter em mente, que essa autora fala assim bem profundo a respeito assim, ó, elas se disfarçavam de meias verdades. Então, às vezes, a estratégia do inimigo é exatamente essa, fazer com que nós venhamos acreditar nessas meias verdades, nessas mentiras que não provém de Deus, né? Que nós mesmos criamos, que nós mesmos às vezes ouvimos, às vezes recebemos de alguém. Então, foi isso mesmo que Deus fez com a Eva, que Satanás fez com a Eva lá no Éden, né? Onde ele disse, abandona o teu Deus. E aí a cobra falou para ela, foi isso mesmo que Deus disse? Então, assim, toda mentira, ela parece um pouco razoável. Você precisa saber controlar. Às vezes, as mentiras vêm na nossa cabeça assim, olha, você precisa se controlar. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Você não sabe demonstrar fraqueza. Você tem que dar conta. Você não pode depender de ninguém, né? E às vezes a gente pensa que isso é algo que nós estamos no caminho certo. Que às vezes a gente pensa assim, não, realmente eu tenho que ser autossuficiente, eu não preciso de depender de ninguém. E isso tudo é uma incredulidade, porque é uma mentira. Ninguém vive sem Deus, né? Ninguém foi feito para viver sozinho, né? Foi isso mesmo que aconteceu com a Eva. Ela deixou de confiar na palavra de Deus para confiar naquela interpretação da serpente. E hoje, às vezes, a gente faz isso, né? A autora descreve aqui várias armaduras, porque a autora disse que ela queria prover tudo, ela queria ter o controle de tudo, ela queria estar preparada para qualquer situação. Por fora parecia uma maturidade, mas por dentro era medo. Essas é uma das maiores armadilhas na vida cristã. Nós confundimos o controle com sabedoria, perfeccionismo com excelência e autossuficiência com força. A autossuficiência, ela não significa força. Ela significa que você criou uma armadura ali para se defender muitas vezes daquilo que foi criado, do que você já passou, como a gente falou lá no início, né, de algumas decepções, algumas tristezas, algumas situações. Isso faz nos fazer pessoas que nós somos fortes o tempo todo, mas a palavra de Deus nos diz que quando sou fraco, então aqui eu sou forte,
né? O reino de Deus funciona ao contrário do que o mundo diz. O mundo diz que o forte não precisa de ninguém, que o forte é autossuficiente, que o forte basta, que no reino o forte é quem sabe de tudo e não depende de nada. Só que isso é uma mentira, né? Ali a autora nos leva para o Éden. E isso é maravilhoso porque o problema mostra que não começou só conosco, né? Começou lá em Gênesis, antes do pecado existir. Adão e Eva viviam completamente seguros, eles não tinham medo, não tinham vergonha, eles não se escondiam de nada e depois da queda surgem 4 coisas: o medo, a vergonha, a culpa e a desconfiança. Então o medo, ele faz surgir. Adão ouviu Deus chegando e a palavra nos diz que ele correu, que ele se escondeu. O medo não existia ali, mas quando o pecado passou a existir, o medo veio, né? E com isso trouxe a vergonha. Então o medo afastava ali Adão da presença de Deus. Por mais que a gente sabe que a presença de Deus estava naquele lugar, mas quando a serpente enganou, o medo apareceu, o medo surgiu. E ali eles caíram as escamas dos olhos e eles viram, né, que eles estavam nus, que aquela nudez ali era algo que eles se sentiram envergonhados. Então, com isso, eles se afastaram de Deus. Aí veio a vergonha, né? A vergonha nos faz nos esconder. E ali a palavra nos fala que eles procuraram folhas para se cobrirem, né? E às vezes a gente é desse jeito, às vezes a gente se esconde atrás das nossas dores, da nossa aparência, às vezes do ministério, do trabalho, às vezes a gente se esconde através do sorriso. Muitas vezes quem olha para nós nem pensa que nós temos problemas, né? Pensa que é uma maravilha, que é tudo ótimo, maravilhoso. Mas as coisas não funcionam muito bem assim, né? Todo mundo tem problemas, cada um tem o seu. E eu entendo que a gente só consegue ver o peso do nosso fardo quando nós servimos a Deus e servimos o próximo, porque aí a gente consegue ver que realmente Deus tem sido bom com a gente, né? Que realmente a gente precisa de Deus. E a palavra nos diz que ali a culpa chegou para eles. E a culpa, ela procura culpados. A culpa nunca é da gente. Adão culpou a Eva, Eva culpou a serpente, porque o pecado nunca assume responsabilidade, não é? Porque quem errou nunca acha que errou. Quem errou acha que o próximo errou. Então, isso cria uma raiz de desconfiança, né? Talvez essa seja a pior raiz de todas. A serpente convenceu a Eva de que Deus estava escondendo algo bom dela. E toda vez que nós desconfiamos da bondade de Deus, nós começamos a destruir as nossas próprias soluções. Então, quando a gente desconfia de algo que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente se afasta de Deus, né? Agora, quando a gente se reveste dessa armadura, quando nós estamos presos atrás dessa armadura e a gente não consegue achar a origem disso, a origem dessa armadura, quando a gente não consegue achar o porquê dessa armadura, a gente não consegue ser tratado, a gente não consegue ser curado, a gente não consegue ser liberto, né? Porque a armadura, ela não cai por si mesma, ela não cai sozinha. A armadura, ela precisa ser, como que eu posso falar a palavra? Ela precisa ser descoberta. A raiz dessa armadura precisa ser descoberta. É igual que nós falamos do prédio, né? Quando um prédio cai, quando ele cai em ruínas, é porque a estrutura dele estava com rachaduras, começou a ter problemas, infiltrações. E a gente só consegue prevenir essa queda se a gente trata ali na raiz, né, do problema. Aonde, bom, tá começando daqui, então eu vou fazer dessa forma. Eu vou tentar mudar desse jeito
para que esse prédio não caia. Então essa armadura, ela não cai sozinha, né? Quando a gente não descobre a origem dessa armadura, a gente não consegue tratar. Então, essa autora aqui, ela conseguia ver que essas crises de ansiedades que ela começou a ter não partiram dali da noite para o dia, né? Partiram de cenários onde ela foi amontoando, onde ela foi se afundando em meio a um mar de frustrações, de comparações, de culpas, né? E aquilo foi criando essa ansiedade, porque só quem tem crise de ansiedade sabe o que é. Se você não teve, louvado seja Deus. Mas é uma situação onde a gente pensa que a gente vai morrer, realmente, né? E o que a gente precisa fazer é entregar esses anseios nas mãos do Senhor. Porque se a gente não consegue detectar aonde está a raiz dessa armadura, a gente não consegue fazer com que essa armadura caia, não é mesmo? Então, existem algumas situações onde a gente vai precisar orar, onde a gente vai tentar parar, a gente vai precisar parar para tentar resolver as coisas, e não sozinha, mas com Deus, né? Porque a nossa armadura, a armadura da autossuficiência, é uma pessoa que nunca ela pede ajuda para ninguém. Outro dia eu ouvi uma obreira falando para mim: você é fogo, né? Você não pede ajuda para ninguém, né? É que assim, igreja, às vezes a gente pensa que a gente dá conta de tudo, né? Mas a gente não é super mulher, né? Não existe super homem, nós não somos super mulher, né? Nós não damos conta de tudo. A gente precisa um dos outros, né? Então, realmente, a gente precisa fazer diferente, né? Se a sua armadura é se parecer forte o tempo todo, a gente precisa aprender a compartilhar a nossa luta com alguém, né? A gente precisa aprender a pedir oração, a ter mais fé, a acreditar, né? Agora, se a minha armadura é o tempo todo querer agradar o próximo, agradar e só dizer sim, 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 é uma pessoa que não sabe dizer não, sabe? Às vezes é necessário a gente aprender a falar não. Às vezes as pessoas precisam ouvir um não. A gente não pode ser só sim, né? A gente não pode tentar agradar todo mundo o tempo todo, né? Se a sua armadura é esconder as suas emoções, você precisa parar. Para tudo. Coloca diante de Deus, ajoelha, fala com Deus. Deus, na sua presença eu falo com sinceridade, Jesus. Eu não quero me esconder atrás das minhas emoções. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver com sinceridade. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Porque quando a gente vive escondido atrás de emoções, sabe aquelas pessoas que estão sorrindo o tempo todo, né? Aquelas pessoas que você olha e fala assim: mas meu Deus, é tudo tão maravilhoso. Não é, igreja, não é. Ninguém é forte o suficiente para achar que não depende de Deus, para achar que a gente consegue sair de um caminho desse sozinho. Se a gente não consegue achar essa raiz, a gente não consegue fazer com que essa armadura caia e as pessoas se cheguem até nós, né? Então, essa semana eu vou passar para vocês, essa semana não, hoje eu vou passar para vocês uma partinha para vocês responderem para mim. Qual é a armadura que vocês precisam confrontar? Qual que é a armadura que vocês precisam fazer com que ela caia? Para que as pessoas consigam se achegar até você? Qual que é a raiz desse problema? Aonde está nascendo isso? O porquê disso? Então eu quero que vocês escrevam para mim, eu vou mandar para vocês escreverem qual é a armadura que vocês precisam confrontar. Né? E qual que é a atitude que vocês devem escolher para prosseguir? Qual que é a atitude que vocês conseguem ter em mente, que vocês precisam ter para que esse quadro mude? Né? Porque assim, todo mundo deseja ser amado, todo mundo deseja ser acolhido. Assim, as pessoas falam que o brasileiro é muito receptivo, né? E uma coisa que nós temos lá na igreja, que nós adotamos isso, o nosso pastor sempre pede muito para nós, é a maneira de receber
as outras pessoas, né? Tanto é porque nós passamos por muitas igrejas. Quando a gente fala de muitas igrejas, é porque o meu esposo, o trabalho dele, o fazia sempre viajar. Então, onde nós estávamos, nós sempre congregávamos. Nós não ficávamos sem igreja de forma alguma. E nós visitávamos várias igrejas até a gente achar uma igreja que a gente se identificava e a gente congregava naquele lugar. E muitas vezes nós não éramos bem recebidos. E aquilo, às vezes, para nós, era como uma frustração, sabe? Às vezes a gente falava, nossa, né? Mas a gente entrou e saiu, ninguém nem viu. Ninguém notou que nós estávamos lá. Então, nós adotamos isso para a nossa igreja. Que nós queríamos que as pessoas fossem bem recebidas, que as pessoas fossem bem tratadas, que elas se sentissem amadas, né? Que elas se sentissem benquistas. E a gente adotou isso na igreja, né? De receber o próximo com alegria, com amor, em receber o próximo com carinho, para que as pessoas se sentissem bem recebidas. E a gente adotou isso para nós. E é algo que as pessoas realmente falam para nós lá. Olha, a forma que nós somos recebidos aqui realmente é diferente. A gente tem até uma musiquinha, né, para os nossos visitantes quando chegam, né? E realmente isso fica gravado ali, a forma que a gente recebe essas pessoas. Mas muitas vezes essas pessoas elas têm uma armadura e impedem de que as pessoas se acheguem até ela. E qual é essa armadura que a gente precisa fazer cair por terra? Qual que é essa armadura? A gente vai orar diante de Deus, a gente vai colocar diante do Senhor. Talvez é a armadura da timidez, às vezes é da autossuficiência, às vezes é da, vou dizer o quê? É a ganância, às vezes é o quê? Um espírito altivo, né? Quando a pessoa é uma pessoa que ela acha que ela é melhor que os outros, que só ela tá certa. Às vezes porque a gente precisa entender que Deus, ele é manso e humilde de coração. Ele não invade o coração de ninguém. Então, se você tá me ouvindo hoje, nessa hora, abra o seu coração ao Senhor. Fala para ele, olha, Pai, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, aquilo. Porque muitas vezes a gente está rodeado de pessoas, mas a gente se sente como ela. A gente se sente como ela, num mar de solidão. Porque a autora, ela mostra que ela queria mostrar força o tempo todo. Que ela precisava mostrar esse poder, né? Essa posição de uma pessoa forte e por dentro ela estava quebrada. Então, vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nessa hora e orasse comigo. Amém? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, Senhor, para que o Senhor possa tocar o coração das tuas filhas, que o Senhor possa visitar, Senhor, cada mente, cada coração. Senhor, que todos os anseios da alma das suas filhas possam ser entregues diante de Ti nessa hora. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que todo medo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, caia por terra agora. Senhor, meu Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, meu Deus, essa cabeça, que o Senhor possa visitar esses pensamentos, que todo pensamento possa ser cativo e obediente ao Senhor. Que o Senhor possa dar noites de paz, de tranquilidade para as tuas filhas, que elas possam deitar e encontrar, Senhor, meu Deus, o sono e dormir em paz e segurança, Senhor, meu Deus. Porque a tua palavra diz que seria em vão, Senhor, meu Deus, que os sentinelas estivessem, se a gente não deitar e dormir em paz e em segurança. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nessa hora, para que o Senhor possa visitar cada coração, cada mulher, que o Senhor possa ter falado ao coração dela, Senhor, através, Senhor, meu Deus, desse capítulo. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, ir de encontro, Senhor, meu Pai, a cada situação. Pai, muitas vezes nós nos sentimos autossuficientes. Muitas vezes a gente sente, Pai, que a gente não precisa de ninguém, que a gente consegue tudo, que a gente sabe tudo, mas isso não é uma verdade. Nós não queremos acreditar nessas meias mentiras, nessas meias verdades. Nós queremos acreditar na verdade absoluta que vem de Ti. Senhor, arranca, Senhor, meu Deus, toda a sujeira que o diabo tem colocado nos nossos ouvidos, no nosso coração.
Toda palavra de sentença dita por alguém que venha ser quebrada e repreendida agora em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos viver os seus projetos, os teus sonhos. Nós queremos nos libertar, Senhor, das amarras do inimigo, daqueles sentimentos que nos aprisionam, Senhor. De tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que não faz parte de ti e que muitas vezes nós criamos, Pai, dentro de nós. Arranca, Senhor, com a tua mão de poder nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nos visita com a tua graça. Nos faz crescer, Senhor, meu Deus, em conhecimento, que nós possamos ser seres melhores, que nós possamos aprender a amar, que nós possamos aprender a perdoar e ser liberta para que o seu nome venha a ser engrandecido. Eu espero que você possa ter gostado desse capítulo e logo a gente vai para o próximo. Amém? Fica ligadinho aí, que eu espero que você esteja acompanhando. Você que não tem o livro, eu leio o capítulo, como você pode ver hoje, para que você possa acompanhar e entender. Às vezes você está no seu trabalho, às vezes você está em uma viagem, na estrada, alguma coisa do tipo, às vezes está fazendo os afazeres de casa. Você coloca lá para ouvir, que Deus vai falar com o seu coração. Amém? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Deus abençoe.